Boa noite, pessoal. Todos bem? Muito bem. Hoje, o último dia do mês. Amanhã começamos o último mês. Amanhã começamos o mês de dezembro. Amanhã nós vamos dar o início no propósito da mudança. Quais são as 3 coisas que você não quer e crê que não vai levar com você para 2021? As 3 coisas que nós vamos apresentar a Deus dentro desse propósito com muita força, com muita intensidade, buscando definições. Nós falamos ontem sobre algo extremamente forte que, se você entender isso, muitas coisas mudam na sua vida. E eu penso que o mês de dezembro é um mês de reflexões profundas. É um mês que nós temos a oportunidade de rever muitas coisas. Eu estava, acho que segunda-feira passada e ontem eu também fiz algumas observações sobre 2020, o ano desafiador, um ano que nós vivemos experiências, novas experiências que ainda não havíamos experimentado, passado. Mas penso que, sobretudo, nós passamos por um teste. E nesse teste nós fomos observados como reagiríamos, que atitude, que conduta, que resposta nós daríamos às situações. E nós aprendemos muito esse ano, crescemos muito, porque nós demos uma resposta de fé, talvez à altura que era necessário, e vivemos experiências estrondosas. Experiências que não há muito como se explicar o que aconteceu no nosso meio de todas as formas. Isso, vocês que são do Ministério Mudança de Vida e que acompanham, eu penso que tem algo aí a ser aprendido, absorvido, e realmente haja um entendimento. A Bíblia diz que o justo, o meu justo, viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, nós não somos daqueles que recuam. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, nós vivemos na dependência de Deus e fé na sua palavra. E Deus não pode negar a sua palavra. Deus não pode negar a sua palavra. E a palavra, ela tem um propósito poderoso. Quem esteve conosco ontem, nos ouviu, meditou juntamente conosco, sobre a parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela nos traz uma revelação importantíssima. A semente, ela tem um propósito. A semente, ela vem com unção, com energia, com poder, para nos tornar
produtivo, prósperos. A semente, a palavra é uma semente que está sendo semeada. O seu coração é a terra. Mas tem 4 tipos de corações. 4 tipos de pessoas. E aí vem a advertência. Porque a maneira como você está sentado aí, e você recebe a palavra, fará diferença na sua vida. É que vai produzir o resultado. Porque a Bíblia diz que tem aquele grupo que está à beira do caminho, que facilmente o diabo tira a palavra do coração. Olha a palavra, está à beira do caminho, não está no caminho. O outro que é coração rochoso, duro. O senhor pregou sobre isso outro dia, é verdade. E pregamos ontem sobre isso. Mas depois eu vou fazer uma analogia com você, para mostrar a você o poder da palavra. E o que é para acontecer na sua vida. Tem o terceiro grupo, que é como se a semente caísse entre espinhos, que são as preocupações que sufocam a semente. E o quarto grupo, que é terra boa, terra fértil, que quando a semente penetra, é 30, 60, 100 vezes mais a colheita. E o único responsável é você, pela sua vida espiritual. O único responsável como a semente vai penetrar, se o coração for terra boa, fértil, se for aquele que o arado vem e revira a terra, mexe com ela, corta ela, para que a semente realmente germine e crie raízes, a responsabilidade é sua. A forma que você ouve é que vai determinar se você vai prosperar ou não. Nós vivemos por fé, o meu justo viverá pela fé. Eu estava dizendo hoje, vamos ver se eu consigo fazer 2, que eu já trouxe uma mensagem pela manhã, e eu vou tentar trazer, porque as 2 mensagens dá para a gente fazer uma reflexão bastante profunda. Pode voltar a mensagem da manhã, vamos lá. Primeira coisa, não, volta primeiro, vem, deixa eu ler 2 versículos de Marcos isso. Diga comigo, o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. A mensagem é a semente. Diga comigo, e as que caírem em solo fértil representam os que ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma colheita, diga comigo, 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Vou mudar para Lucas. E as que caírem em solo fértil representam os que com o coração bom, receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência ou perseverança, diga comigo, produzem uma grande colheita. Então coloque dentro de você. A semente, ela vem com unção. Ela vem com energia. Ela vem com poder para tornar a tua vida extremamente frutífera. Extremamente. Agora, é receber com entendimento. A última vez que eu li essa parábola, aliás, se eu lesse aqui o que nós lemos ontem, o Senhor diz assim, se vocês não entendem essa, vocês não vão entender nenhuma outra. O ponto de partida para entender todas as demais está aqui. Eu preciso entender isso aqui. A semente está sendo semeada. E com qual propósito? Para torná-lo produtivo.
para que você dê grandes frutos, para que a sua vida seja, pode ser 30, 60, 100 vezes mais abençoada. Uma vida 100% produtiva, 100% abençoada. Vamos fazer uma comparação aqui, uma analogia. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Diga comigo, fome na terra. Então se havia fome na terra porque era um tempo de escassez, era um tempo de crise, um tempo sem chuva, sem prosperidade. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu, diga comigo, te disser. Sabe por quê? Lugar bom é onde Deus está, é onde a bênção de Deus está. Tem lugar bom, esse lugar aqui é maravilhoso. O Senhor já está dizendo assim, fica onde eu vou te mostrar e eu vou te honrar aí, eu vou te prosperar aí, o meu nome será exaltado aí, fica onde eu te disser. Peregrina nesta terra serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei, diga comigo, a tua semente, como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Diga comigo, assim habitou Isaque em Gerar. Obedeceu. Obediência multiplicadora. A obediência traz a multiplicação. Diga comigo, versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas. Lê o resto, por favor. Sempre que nós meditamos nessa palavra, nós estamos falando de semente, certo? Nós estamos falando de semente. A palavra é a semente, correto? Havia fome na terra. A terra era a mesma para todos. Era a mesma terra para todos. A semente, não existia a tecnologia que existe hoje, que a semente é da Embrapa, a semente é de não sei quem, de sei onde, passou por uma alta tecnologia, a semente era uma só. Isaque semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, por quê? Por quê? Havia uma unção ali. Havia uma unção. Assim como a semente está sendo semeada. Quando a semente é semeada e ela penetra o teu coração, ela gera isso aqui. 100% de resultado. Por quê? Porque o Senhor ele tem compromisso com a sua palavra. E a sua palavra está dentro de você. A palavra de Deus está no teu coração. Amém? Então não tem uma outra situação, uma outra alternativa, senão você prosperar. Porque a semente está aí. A palavra carrega unção. Ela veio com o propósito de transformá-lo em uma pessoa altamente produtiva, próspera, abençoada, dê frutos. Diga comigo, o homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Mas por que isso? E tem uma coisa linda aqui, tá? Isaque era pecuarista e era agricultor. Pecuária e lavoura. Olha o que diz. Diga comigo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, o que está escrito aí? Eu amo essa passagem bíblica.
E eu penso que se você prestar atenção e se fizer suas anotações aí, você tira lições incríveis daqui. A primeira coisa é ficar num lugar que os olhos naturais mostravam prejuízo. Semear numa terra que os olhos naturais mostravam prejuízo. Porque havia fome, havia escassez. Aí está a diferença quando você vive por fé. Quando você faz as coisas por fé. Eu comecei falando o seguinte para vocês. Eu estava falando sobre isso ontem. Nós vivemos uma experiência incrível esse ano. A igreja é o maior exemplo de se viver por fé. Correto? A igreja vive por 100% na dependência de Deus. Ela não vende produto. Nós trabalhamos com a fé. Vivemos por fé. Dependemos de Deus. Esse ano, quando foi determinado, todos nós passamos pelo mesmo processo e passamos por experiências que não imaginávamos que pudéssemos passar. Então, foi determinado que a igreja fechasse as portas e não tivesse mais culto. Quando houve essa determinação, nós tivemos uma reação. Demos uma resposta de fé à situação. Então nós acompanhamos vocês pastoreando pelas redes sociais e as portas da igreja não podiam ter culto, mas nós estávamos todos de plantão, orando, jejuando. Colocamos as fotos de vocês todas nas cadeiras, cobrindo vocês de oração, orando por vocês, orando pela igreja, orando pelo povo de Deus, orando pelas almas. Com as portas da igreja fechadas, não há presença de vocês. Consequentemente, você não está aqui participando dos cultos, dizimando e ofertando. Mas nós demos uma resposta de fé. 8 cultos online. Jejuns, orações. Parávamos 3, 4 vezes ao dia para orar. Tanto para que Deus cuidasse de vocês como da sua obra. E eu estava dizendo, Deus se manifestou de uma forma incrível. A igreja cresceu em arrecadações, dízimos e ofertas. Aumentou. As pessoas vinham para trazer os seus dízimos, não vinham para o culto, mas vinham para trazer seus dízimos e suas ofertas. Fazia suas transferências, fazia seus depósitos. Não tinha uma explicação para o que estava acontecendo, porque Deus estava cuidando do povo, de vocês, e cuidando da sua obra. Eu estava hoje analisando alguns dos testemunhos que eu colhi hoje, que eu colhi esse ano. É impressionante os testemunhos que nós ouvimos aqui. O quanto Deus se manifestou na vida do seu povo. Isso mostra aquilo que está escrito. Diga comigo, operando Deus, quem impedirá? Depois foi determinado que a igreja tivesse somente 20% da sua capacidade. Aqui nós temos cerca de quase 1000 cadeiras, poltronas. A gente tinha que atuar com menos de 200.
é uma frequência menor. Mas Deus continuou nos surpreendendo. Nós nunca crescemos tanto, nunca fizemos tanto, nunca socorremos tanto, nunca vestimos tanto, nunca alimentamos tanto, quanto alimentamos esse ano. Foram milhares de pessoas vestidas, porque não paramos. Foram milhares de pessoas assistidas com alimentos, com roupas, com materiais de higiene. Foi um mover. Mas não temos dúvida alguma que foi por conta da resposta de fé, da manifestação de fé, do levantar. Sabe a palavra que está repleta na Bíblia? Levante-se. Esforça-te. Coragem. Bom ânimo. Alegria do Senhor é a tua força. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. Porque em momentos como esse que a gente tem que colocar tudo isso em prática. É em situações desafiadoras que nós precisamos colocar tudo isso em prática. E aí vem a resposta de Deus a essa fé. Isso eu estou compartilhando com vocês, porque eu espero que nós fomos edificados por ver a resposta de Deus. Por ver como Deus, Ele se manifestou no nosso meio. E a primeira coisa que eu quero que entre no teu espírito, eu sempre falo sobre isso, que esse aqui é o templo de adoração, que nós nos congregamos para adorar a Deus. Mas você é o templo do Espírito Santo. Se Deus cuida desse templo, ainda mais desse templo. Está entendendo o que eu quero dizer? Se Deus não deixou nada faltar, houve crescimento, avanço, neste templo, também há neste templo. A cada situação que se levanta, nós damos uma resposta de fé. Nós nos levantamos com base no que está escrito. Por que Isaac semeou? Porque Deus falou, não sai daí, não foge, não vai para o Egito, fica onde eu te indicar e eu vou te abençoar. Semeia nessa terra. É possível, a Bíblia não relata sobre isso, mas é possível que a princípio, até mesmo Isaac tenha tido algum prejuízo. Só que recuperou tudo, porque a colheita foi de 100 vezes mais. Está entendendo? Se ele teve, a Bíblia não fala que ele teve, mas se ele, porventura, tivesse tido algum prejuízo, a princípio, naquela indecisão, o que faz, para onde vamos? Vamos para o Egito, não vamos? Mas ele semeou, ele ficou e ele semeou. Com base na palavra, obediência multiplicadora. E ele colheu, volta ali por favor, 100 vezes mais. Aponta, volta o anterior por favor. Diga comigo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus, o que está escrito ali? Por quê? O que aquelas pessoas olhavam? Como pode? Espera aí, nós estamos no mesmo lugar, é a mesma terra. Agora, esse cara nem daqui ele é. Como tem crescido tanto? Eu sempre digo que a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é sempre um mistério. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue entender a vida dele. É um mistério. Porque na cabeça de muitos você é o trouxa. Você é o babaca que dizima na igreja e oferta na igreja. Você é o trouxa, dá dinheiro para pastor.
Não é? O ímpio, aqueles que não entendem, você é o trouxa. É o trouxa da família que frequenta a igreja. É o trouxa que dizime e oferta, só que ninguém entende a sua vida. A vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é um mistério. Eles ficaram impressionados e invejaram. A inveja, você vê que a inveja é bíblica, né? A inveja fez com que eles começassem a tentar prejudicá-lo. Estes taparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque, que era o rei do lugar, pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Já parou para pensar? O tamanho da riqueza de Isaque? Para o rei do lugar chegar assim: sai daqui, você já se tornou poderoso demais para nós. Você se tornou maior do que nós tudo. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque, diga comigo, reabriu os poços cavados no tempo de seu pai. Foi lá, reabriu o poço. Sabe, o que eu fico mais encantado é o seguinte, que é uma das grandes lições que a gente tem que tirar daqui. Deus fala com ele, manda ele ficar naquela terra, semear naquela terra. Ele semeia, ele tem uma colheita extraordinária, mas certamente ele não contava com a inveja. E ele não contava que aquelas pessoas iam tentar prejudicá-lo. E tentaram. O que ele fez? Ele saiu, foi e reabriu poços que foram tapados, que o seu pai havia abrido, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. O servo de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Diga comigo, cavaram no vale e descobriram um veio de água. Tinha esse diferencial também. Aonde eles cavavam, eles encontravam água. Aonde eles cavavam, Deus abençoava. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezequé, porque discutiram por causa dele. Nós pregamos sobre isso há um tempo atrás. Ezequé quer dizer, diga comigo, poço da contenda. Sabe o que ele fez? Deixou para lá. Saiu do meio da contenda. Por que ele saiu do meio da contenda? Meu negócio não é ficar com contenda com vocês. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Ele foi fazer o quê? Ele foi cavar novos poços e foi plantar. Ele não foi gastar tempo de contender com quem quer que seja. Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem aqui. Ele não foi gastar energia em ficar com contendinha. Ele estava focado. Ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo. Ele queria continuar prosperando como Deus havia prometido. Então, quer discutir aí, meu filho? Fica com isso aí. Então os seus servos cavaram, diga comigo, outro poço. Você vê? Uma das coisas que me impressiona e que eu admiro na postura de Isaque, é que a gente não vê nenhum momento ele questionando assim, que eu estava falando sobre isso, e direto eu falo sobre isso, né? E não fica ofendido comigo com o que eu vou falar, tá bom? Evangélico tem mania de perseguição. Tudo é perseguição. Ele é mais perseguido do que todo mundo. Pode até ser. Mas você não tem que ficar dando foco a isso. Você não tem que ficar valorizando isso.
A postura de Isaac, em nenhum momento ele foi falar assim para Deus: ô Senhor, o Senhor mandou eu ficar aqui, o Senhor disse que ia me abençoar, agora o Senhor está deixando esse povo fazer isso comigo? Não. O espírito era justamente outro. Deus é comigo, Deus me mandou permanecer aqui, disse que me abençoaria nesse lugar, então eu continuo cavando e continuo plantando. Amém? Aí, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, chamou Sitna, que significa poço da inimizade. E aí, essa frase aqui, não beba da água do inimigo. É o seguinte, você quer inimizade? Tá bom, você quer ser meu inimigo? Eu não sou teu. Você quer ser meu inimigo? Então aí é uma questão sua. Mas eu não vou alimentar isso. E também não deu atenção a isso e seguiu. Continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. Isaac mudou-se dali, diga comigo, e cavou o outro poço. Como se diz, hein? Vai gostar de poço assim, hein? Mas sabe o que significa isso? Não é que ele gostava de cavar poço, ele gostava do resultado. Tem muita coisa que a gente faz, que a gente não gosta, mas a gente gosta do resultado. Não é isso? Sim ou não? A gente tem, aliás, se a gente colocasse esse foco, tem muitas coisas que nós não gostamos de fazer, mas gostamos do resultado. O resultado é prazeroso. Então, para ter aquele resultado, eu vou fazer o que eu não gosto. Eu vou fazer o que tem que ser feito, e não o que eu tenho vontade. Porque eu quero aquele resultado. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, diga comigo, agora o Senhor nos abriu espaço. Diga comigo, e prosperaremos na terra. Olha que declaração, ele falou, é agora que nós vamos prosperar. Você vê? Se ele estava incomodado, agora que nós vamos prosperar, agora que o Senhor abriu espaço para nós. Diga comigo, agora que eu vou prosperar. Diga, Deus abriu espaço para mim. Diga, agora que eu vou crescer. A Jesus. A Ele. E aí, tem uma mensagem incrível aqui para nós. Se ele tivesse ficado se lamentando no poço da contenda, ou envolvido no poço da contenda e não saísse dali, ele não teria ido para o segundo. Mas vamos supor que o segundo já fosse demais, ele dissesse assim, ah não, chega, e ficasse ali enroscado no poço da inimizade. Não teria chegado no poço da prosperidade. Entendeu? Por que ele chegou no poço da prosperidade? Porque ele passou pelos outros. Ele não ficou parado lá. E cada vez que taparam, ele não ficou se lamentando. Ele foi cavar outros. Até chegar naquele poço. No poço da prosperidade. E parou ali? Não. Quer ver? Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac, diga comigo, construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Você vê que depois de tão abençoado, esse homem ainda, o Senhor reforça a promessa, diz que tem mais para ele levanta um altar para adorar a Deus. Que é aquilo que nós temos falado. Levanta altares para o Senhor. Derruba os altares que tomou o lugar do altar de Deus e levanta altares para o Senhor. Que é lugar de adoração, de comunhão, de intimidade com Deus. Levanta altares na sua casa, levanta altares no seu lugar, no seu trabalho, na sua empresa, para adorar o Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos, diga comigo, cavaram outro poço.
Por aquele tempo veio Abimeleque de Gerar com Alzata, seu conselheiro pessoal, e ficou comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que vocês vieram me ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Eles responderam, diga comigo, vimos claramente que o Senhor está com você. Forte isso, né? Porque esses homens não criam no Deus dele. Eles não acreditavam no Deus dele. Mas eles viram que tinha algo diferente. Eles reconheceram que ali tinha uma força maior. Tinha um poder divino. Por isso, dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo com você, contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Diga comigo, sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram o juramento, depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado, e disseram, achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, por isso até o dia de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Diga comigo, Seba, poço, lugar de juramento. Diga comigo, lugar da promessa. Então vamos lá. Se tivesse parado no poço da contenda, não tinha ido para o da inimizade. E se tivesse parado no poço da inimizade, não teria ido para o poço da prosperidade. E do poço da prosperidade levantaram um altar em adoração ao Senhor e foram para o poço da promessa. E aí que prosperou. E aí que cresceram. Enriqueceu. Eu comecei dizendo acerca da semente. A semente é para fazer isso com a tua vida. Ninguém pode te deter. Ninguém pode te parar. É exatamente o que aconteceu aqui. Deus tem uma promessa e te dá uma direção. Quando a bênção do Senhor está sobre a vida de um homem, esse é o resultado. Muitas situações se levantam, mas os resultados continuam os mesmos. Há inveja, há levantes, há situações que vêm para te prejudicar. É o que a gente aprende na Bíblia. Você olha, Salmo 32:8 diz assim, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e darei conselhos e cuidarei de você. Deus é que guia você, Deus é que te direciona, e quando Ele te direciona, Ele te guarda nesse caminho. É o que Ele fez com Isaque. Nós vamos mostrar outro caso semelhante. Gênesis 27, 28 e 29 diz assim, primeiro uma bênção. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas, de cereais e vinho novo, de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curve à sua frente. Que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos que o abençoarem serão abençoados. Sabe o que é isso? O poder de uma declaração, o poder de uma bênção. O pai de Jacó abençoando a vida dele e declarando essas palavras sobre a vida dele. Por isso, declare não só sobre a sua vida, declare sobre a vida dos seus.
Faça declarações poderosas sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre o seu negócio. O poder de uma bênção faz a diferença na vida de uma pessoa. Amém? Abençoe os seus. Não economize declarações de bênção sobre os seus. Sua família, seus filhos, pais, abençoe seus filhos. Filho, peça a bênção para o teu pai. Diga: pai, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. Mãe, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. Faça declarações sobre a minha vida. Vamos lá. 28. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba rumo para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Quer dizer, dormiu com a cabeça numa pedra. Chegou numa situação que o único lugar que teve para reclinar foi uma pedra. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. Jesus é essa escada. No topo da escada estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado, diga comigo, lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra, e eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei, diga comigo, onde quer que vá. Um dia trarei de volta a esta terra, não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Diga comigo, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Diga: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Querido, o que Deus promete, Deus cumpre. Amém? O que Deus promete, Deus cumpre. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar. Não é outro, diga comigo, senão a casa de Deus. É a porta para os céus. Diga comigo, a casa de Deus é a porta para os céus. Olha como é forte a declaração que ele fez. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, que significa casa de Deus, embora anteriormente se chamasse Luz. Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, e se Ele me providenciar alimento e roupa, e eu voltar salvo, são e salvo, à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Diga comigo, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que me der. O que é a 10ª parte? O que é a 10ª parte? O dízimo. Capítulo 28, qual foi o voto que ele fez a Deus? Vamos lá. 30. Logo depois que Raquel deu à luz, Jacó disse a Labão. Deu à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres, meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Diga comigo, eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou
por sua causa, por causa de Jacó, aquele que você acabou de ver, que fez um voto com o Senhor. Não só foi abençoado, mas vamos lá, diga comigo, a frase que todo mundo gostaria de ouvir. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Quem quer ouvir essa? Bobo se não, né? Diga-me qual é o salário que você quer ganhar. Seja qual for o salário. Você vê que fruto já daquele voto. Estou na ordem crescente com você. Fruto daquele voto. As coisas começaram a fluir. Jacó respondeu: o senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. De fato, o senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família? Quanto quer receber de salário? Diga comigo, quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que eu lhe direi, continuarei a cuidar de dos seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas, malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que eu roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas e com manchas brancas e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob o cuidado de seus filhos, que os levaram, diga comigo, a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava, para não ter risco. 3 dias de viagem de distância. Um rebanho aqui, outro a 3 dias de viagem. Assim Jacó ficou e tomou conta do rebanho, do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim Jacó foi formando seu próprio rebanho que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou, diga comigo, muito rico, dono de grandes rebanhos, e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Assim o homem ficou, diga comigo, extremamente rico. Tornou-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas e camelos e jumentos.
A fé nos leva a ter atitudes que parecem estranhas. Atitude de fé, a Bíblia diz, como imaginou a sua alma, assim é. Você vê que imaginou Jacó? Só tem uma alternativa, e eu vivo por fé. Eu vou descascar, vou pegar varas, colocar diante dos bebedouros, vou descascar listras brancas nelas, e eu acredito que quando eles vierem beber água e se acasalarem diante dessas listras, vai gerar o que eu espero. Vai nascer listrado, salpicado e malhado. Ele teve uma atitude de fé, mas mais forte do que essa atitude, foi que o anjo apareceu a ele e disse assim: Jacó, levante os olhos e veja. Veja que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listrados e malhados. E ele levantou os olhos e viu. E começou a nascer. E começou a nascer. E começou o milagre da multiplicação acontecer. A Bíblia nos ensina a viver por fé. A fé tem atitudes ousadas. Quando nós falamos, faça o seu projeto, pega o seu projeto, coloca a foto, coloca diante dos seus olhos, faça o seu painel extraordinário, coloca ali imagens. É isso que ele fez. É exatamente isso que ele fez. E, certamente naquele espírito, vai nascer salpicado, listado e malhado. Vai nascer salpicado, listado e malhado. E o poder da visualização. Jesus ensina isso. A fé tem atitudes ousadas. Imagine, Jesus curou o cego, diga, seja feito conforme a tua fé. Outro, ele gospe no chão, faz um lodo e passa no olho do cego. Outro, ele manda ir lavar num tanque. Ele podia curar tudo do mesmo jeito, do jeito que ele quisesse. Mas olha uma coisa louca, tem um que ele... E aí? Não é uma atitude ousada? E estranha também? Ele não podia simplesmente dizer, volte a ver. Mas ele preferiu cuspir no chão, fazer um barro e passar no olho. A fé é ousada, por isso que ninguém responde pela fé de ninguém. Cada um responde pela sua. Aquelas pessoas que são capazes, visualiza, enxerga, profetiza, chama as coisas que não são como já fossem, coloca diante dos seus olhos. O que nós vamos fazer amanhã? Atitude de fé. Um ano já foi nada, eu te garanto que eu vou te mostrar um monte de testemunho. De quem eu vou mostrar? Levanta a mão. Mas então, falei que vai ser um monte. Vai ser um monte. Muitas coisas vão acontecer. Muitas mudanças acontecerão. Nós vivemos por fé. Existe um poder maior. Como pode? Ele tem essa atitude e começa a gerar, acontecer. O sobrenatural começa a acontecer. O que não pode, diga comigo, fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultados sobrenaturais. Por isso que a fé é ousada. Eu não posso caminhar com a fé natural. Eu tenho que caminhar com a fé do sobrenatural. Agindo a fé de forma sobrenatural. Vocês sabem que eu trabalhei ao 31 para o seu pai, com todo o empenho. Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Foi fácil também? Não tapar os postos de Isaac? Sim ou não? Não cumpriu com a palavra aqui. Diga comigo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. É possível que a princípio, cada mudança de salário, talvez ele sofresse o resultado.
o impacto da mudança. Mas ele recuperava. Mudava a realidade. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, diga comigo, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, aqui tem listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Porque não adiantava mudar. Como não adiantava tapar os poços. Não adiantava mudar o acordo. A bênção de Deus estava sobre ele. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento tive um sonho, e olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Diga comigo. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam os rebanhos têm listras, são salpicados e malhados, porque tenham visto tudo que Labão lhe fez. E só para concluir e fechar o raciocínio, diga comigo, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, lugar onde você ungiu a coluna de pedra, diga comigo, e fez seu voto a mim. Você fez um voto? Olhe e veja, que eu tenho visto o que Labão te fez. E não vai ficar assim. E foi assim que Deus transferiu a riqueza do ímpio para o justo. É isso que precisa entrar dentro de cada um. A semente tem poder. A semente gera esse resultado. Quando você age com base na palavra, a palavra está dentro de você, os resultados são esses. Acontecem situações? Acontecem. Acontecem adversidades, pessoas se levantam, tenta prejudicar, tenta entulhar os poços, tenta. Muda o acordo, muda aquilo que combinou, muda. Mas o resultado continua o mesmo. O Senhor tem um compromisso. O Senhor abençoa. Mas nós não vemos nenhum desses dois homens dizendo assim, Senhor, mas por que o Senhor permitiu? Não, continuar agindo a fé. Continuaram manifestando a fé. Continuaram fazendo as suas declarações, continuaram cavando os poços, continuaram levando os rebanhos para beber água e acreditando, vai nascer salpicado, listado e malhado, vai nascer salpicado, listado e malhado. Não pararam, não desistiram. A fé é a loucura do vencedor. Isso tem que estar dentro de você. Esse Espírito tem que estar dentro de você. Amém, pessoal? Tenha isso dentro de você. Por que Deus traz uma mensagem como essa? Porque é a hora de a gente manifestar a fé. É momento. Amanhã, dia 1º, temos 31 dias. 31 dias para vivermos o sobrenatural. Para vivermos experiências, experimentarmos coisas incríveis. Para ver a ação, a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Diga, agora que nós vamos prosperar. Diga, agora que eu vou crescer. Em nome de Jesus, fique em pé. Feche os seus olhos, por gentileza. A primeira coisa, você está recebendo a semente nesta noite. A semente está sendo semeada no seu coração. Eu estou dizendo a você, eu dei um testemunho a você da igreja, que viveu e experimentou, passou por experiências incríveis.
incríveis. Porque continuou confiando na sua palavra, e demos respostas de fé que a situação exigia. Olha aqui para mim, deixa eu mostrar uma coisa a você. Se você pensar que todos nós estávamos numa insegurança e numa incerteza muito grande, o que faria com que as pessoas continuassem crendo e vindo à igreja, devolver seus dízimos, suas ofertas e fazer doações ousadas? Ousadas. Nós estamos num clima de incerteza. As próprias pessoas não sabiam como seriam. Não é verdade? Ninguém sabia como ia ficar. Economia, se ia, não ia, quando ia voltar, se a gente ia poder voltar a trabalhar. Só que, com base na palavra, na confiança na palavra, dando respostas de fé, Deus foi movendo. Deus foi movendo pessoas, movendo corações. Dízimos, ofertas, doações. Tantas coisas. São Paulo foi doado carros, caminhão. Aqui a nós, foi nessa pandemia, doação da van, que está ali no estacionamento. Tudo nesse processo. É um agir de Deus. Um agir de Deus. É isso que eu quero mostrar. Talvez muita gente poderia falar assim, eu vou guardar, vou segurar porque eu não sei como é que vai ser. Não foi o que aconteceu. Deus foi cuidando do seu povo e foi cuidando da sua obra, foi cuidando do seu povo e foi cuidando da sua obra, e foi uma multiplicação. Poder da multiplicação. Isso nem os mais incrédulos podem ver isso como natural. Viu? Nem os mais incrédulos. Igreja porta fechada, depois 20% de pessoas dentro da igreja. Só que a igreja continuou. A igreja cobrindo vocês de oração. Deus cuidando de vocês, abençoando vocês. E aqueles na fidelidade continuando honrando. Deus movendo, tocando corações. Pandemia. O que veio para ser uma tragédia não foi. O que veio para ser uma desgraça não foi. Aliás, nós fomos surpreendidos. Sabe o que eu quero mostrar para você? Que a gente tem que parar de olhar com as coisas com ótica natural. Os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são mais altos. Se você pensar, talvez se você olhar, dezembro já, e agora? Querido, o Espírito tem que ser outro. Você tem que colocar dentro de você que Deus pode fazer uma verdadeira reviravolta na sua vida nesses últimos 31 dias. Sabe, uma reviravolta? Uma reviravolta. De impactar mesmo. Mas Deus precisa que o seu coração seja solo fértil. Que é o solo fértil que retém e dá uma colheita de 30, 60 ou 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então trabalha com o seu interior agora, com a sua fé. Nós estamos aqui hoje, o último dia do mês. Amanhã entramos no
num novo mês, mês de dezembro. E eu quero que esse Espírito entre dentro de você, que esse dezembro será assim, explosivo na tua vida. Será extraordinário na tua vida. Que você diga como Isaac, é agora que eu vou prosperar, agora Deus preparou, agora tem espaço. Coloque isso dentro de você. Que esse Espírito é a guerra da carne contra o Espírito. A carne diz assim, não tem mais o que acontecer. O ano já foi, já era. O Espírito está dizendo, creia, confia que você vai viver o sobrenatural. Profetiza, declara que você vai viver experiências incríveis. Vai haver uma reviravolta na tua vida. Amém? Então com esse Espírito agora, com esse Espírito, eu quero primeiro, antes de você falar qualquer coisa, eu quero que você, com seus olhos fechados, palavra que foi dita pelo anjo a Jacó, olhe e veja. Olhe e veja o dezembro extraordinário, o dezembro poderoso, o Natal e a virada de ano gloriosa. Você vai entrar em 2021 já comemorando, já para traçar metas novas. Traçar metas novas. Olhe e veja. Olhe e veja. Que você será surpreendido. Surpreendido pelo Senhor. Olhe e veja. Bênçãos estrondosas acontecendo na sua vida. Negócios, portas abertas, dívidas pagas, contratos, negócios fechados, aumento de salário, negociação, vendas. Olhe e veja, sua casa, seu carro, seu negócio. Olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja. Trabalha com a fé. E agora, você vai fazer igual José. José já disse, agora que Deus preparou espaço, e agora que nós prosperaremos nessa terra. Deus está preparando espaço para você. Deus está alargando para você. Então acredite agora e diga que agora que você vai viver experiências incríveis, é agora que você vai prosperar, agora que você vai crescer. Diga, determina o dezembro glorioso, poderoso, extraordinário. Declara em nome do Senhor Jesus, declara, diga, eu vou viver um dezembro glorioso, em nome do Senhor Jesus, eu vou ver a glória de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus, eu serei surpreendido pelo meu Deus, através da minha fé. Eu creio, Senhor, diga a Deus, eu creio, Senhor, eu creio que eu vou viver o sobrenatural. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai fazer coisas incríveis na minha vida. Eu estou me levantando na fé, eu estou me levantando no Espírito. Eu creio, Senhor, eu creio, eu tenho essa convicção dentro de mim, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu declaro, Senhor, eu declaro com a tua igreja, eu declaro com o teu povo, meu Deus, eu declaro no final de ano glorioso, meu Senhor, estrondoso, sobrenatural. Eu declaro, eu profetizo sobre a vida dela. Abra portas, meu Deus, abra portas de negócios que estão amarrados, sem definições, coisas que estão enroscadas, em nome do Senhor Jesus. Eu determino mudanças acontecendo. Eu determino, meu Pai, mova céus, mova terra, Senhor, mova, meu Deus, mova, Senhor, glorifica o teu nome através, Senhor, da vida do teu povo. Glorifica, Senhor. Eu determino vitórias, eu determino milagres, eu determino maravilhas, eu determino, meu Deus, Senhor, que assim como aconteceu
com Isaac, assim como aconteceu com Jacó. Ó meu Deus, ninguém pôde prejudicá-los, pôde impedir a vitória, a prosperidade. Eu declaro, Senhor, como Jacó, ó meu Deus, Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, assim como Isaac disse, agora que nós prosperaremos, eu declaro, Senhor, que a promessa se cumpra, que ela prospere, Senhor, nesse mês, que ela prospere como nunca, que ela cresça, avance, em nome do Senhor Jesus, que ela tenha experiências incríveis, deixa onde, meu Pai, ela está aguardando respostas, ela precisa de respostas, ela precisa de definições. Ó meu Deus, a tua palavra diz que tudo que disser, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então nós declaramos um mês surpreendente, um mês de dezembro extraordinário. Ó meu Deus, nós vamos ver, nós veremos a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Prepara negócios, clientes, abra portas, meu Deus, Senhor, prepara, que ela seja impactada, que ela seja surpreendida. Glorifica o teu nome, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, uma verdadeira reviravolta, bênçãos incríveis. Desamarra o que está amarrado, meu Pai. Não adianta o inferno se levantar, não adianta, meu Pai, o diabo se levantar, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro desde já, ó meu Pai, todo levante, todo atrapalho, todo embaraço, toda força maldita, maligna que se levanta para poder tentar impedir, atrapalhar, seja amarrada, acorrentada, em nome do Senhor Jesus. Toda a força, todo o espírito do olho gordo, da inveja, da maldade, do atrapalho, da amarração, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu determino em nome do Senhor Jesus, essa pessoa ela vai viver a glória de Deus nesse mês de dezembro. Ela verá a glória de Deus na vida dela, ela será surpreendida. Meu Deus, glorifica o teu nome. Eu determino uma reviravolta, eu profetizo uma reviravolta acontecendo na vida de cada homem, cada mulher, cada pessoa que vai estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, o mês de dezembro será glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural. Diga: eu verei a glória de Deus, eu serei surpreendido. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu creio em milagres, Senhor. Diga: eu vivo por fé. Diga: eu sei que o Senhor vai realizar coisas estrondosas, gloriosas na minha vida no mês de dezembro. Digo: o mês de dezembro será impressionante, será glorioso, de bênçãos explosivas, em nome do Senhor Jesus. Diga: esta é a minha fé. Diga: é o que eu creio, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, operando o Senhor na minha vida, não há quem possa impedir. Se o Senhor me abençoar, ninguém pode impedir a minha bênção. Diga: e eu creio nela, eu tomo posse dela, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos de novo e olhe e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Carne contra espírito, espírito contra carne. Que prevaleça o espírito. Acredite em milagres, porque milagres existem. Você deve ser aquela pessoa que diz: Senhor, eu acredito em milagres, e eu vou viver milagres. Veja, acredite. Que você seja abençoado. Levante as suas mãos, por favor. Abençoe cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor. Eu oro com ela, eu abençoo a vida dela. O Senhor disse que haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. Tua palavra diz que há um memorial diante do Senhor com o nome daqueles que temem ao Senhor. E que o nome dessa pessoa esteja nesse memorial. E o Senhor disse que haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve.
Então que haja uma diferença, e uma diferença estrondosa na vida desse homem e dessa mulher. Abençoe, Senhor, meu Deus, dê vitórias, definições, soluções. Abençoe, abra portas, surpreenda, meu Pai, que ela seja surpreendida. Eu quero abençoá-la, e que coisas incríveis aconteçam na vida dela, que ela tenha um final de ano glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Abençoe a casa, o trabalho, a obra das mãos. Abençoe o negócio, abençoe os produtos, abençoe tudo, ó meu Deus, que ela faz. Que ela seja bem sucedida, abençoada, honrada, prosperada em tudo, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.